Fala, oitavo ano, tudo de boa? Chegando aí para mais uma aula suave para vocês, né? A gente está falando sobre a África, então eu vou meio que dar um passo atrás para dar dois, três na frente. A gente se empolgou em alguns temas como os conflitos, né? E a gente esqueceu alguns aspectos aí, na verdade eu esqueci, né? Enfim, e não quero deixar passar, porque são temas fundamentais até para a gente entender próximos conflitos que a gente vai estudar, né? Então, para deixar tudo bem amarradinho e fazer uma atividade que a gente deu mole, né, a gente passou batido por ela também, eu estou na página 219, não é? Calma aí, eu já virei aqui a página. É isso mesmo, 219. População urbana e população rural do continente africano com seu crescimento vegetativo. Então, 219, tu pega aí que tu vai entender o caminho do meu raciocínio aí dessa aula que está começando. África, continente grande, vasto, cheio de países com diversidades étnicas fantásticas, né? A gente já viu aí que existem mais de 3 mil grupos étnicos originais do continente que foram explorados, escravizados, assassinados, perseguidos. Né? Só história que não é muito agradável de se ouvir, mas que reflete muito bem os problemas que hoje acontecem no continente. E aí você pensar que um país como a Nigéria, que está aí numa quantidade populacional, um dos países com a maior população do mundo, aí, top 10 de grandes contingentes populacionais, né, de número de pessoas, que possui internamente uma variedade de mais de 200 etnias, grupos de tribos, de idiomas, religiões, vertentes diferentes, que estão todos na Nigéria, porque em algum momento alguém, continente europeu, achou as nações, França, Alemanha, Reino Unido, Inglaterra, né, até Itália, Holanda, Espanha, Portugal, viram a África como uma oportunidade de exploração. Né? A gente sabe, já estudamos, vocês já viram isso em história, em geografia, em literatura, o que tem de tema que fala sobre as mazelas da população africana causada pela exploração dos colonizadores em busca de riquezas. História é sempre algo bem pesado quando a gente avalia esses pontos. É o resultado do que a gente vê num gráfico. E eu já vou tacar o gráfico aqui na cara. Aqui, ó. Pá! As pirâmides etárias. Vocês já estudaram isso no sexto ano. E alguns foi comigo, hein? Tem uma galera aí que foi minha aluna lá no sexto ano. Seguinte. Você sabe que pirâmide etária? A base são jovens. Tá ali rosinha, bonitinho. Vocês. É quase, né? Tem uns 14 anos aí, né? Olha lá, 10 a 14 anos. Azulzinho, população economicamente ativa, né? Fundamental para o funcionamento de um país. E lá no topo, os idosos. Bonitos. Pausa no professor de geografia, agora eu sou um professor de economia. Eu sou um cara assim, eu sou um economista. Nessas duas pirâmides, eu vejo que na África, em 2006, já está um pouquinho antiga, mas não mudou muito não, tá? Eu tenho pouquinhos idosos, mas eu tenho muitas crianças. Na Europa, eu tenho muitos idosos. Olha a diferença. Olha a quantidade de idosos, olha a quantidade de jovens. Esquisito quando você pensa assim, caramba, na África ou na Europa, qual dos dois continentes deve pagar mais as aposentadorias? Você se aposentou com 65 anos. Se você viver até 100 anos, tu vai receber aposentadoria. Você vai ganhar o seu salário digno, né? Você trabalhou a sua vida inteira durante aí uma parte azul que é bem grande, se juntar as duas, a rosinha dos jovens e a dos idosos em cima, você forneceu muito mais, né, no capitalismo, do que você vai ganhar como aposentado. Mas como economista, quando eu vejo uma pirâmide dessa, eu vejo, pagar aposentado aqui é mais fácil, né? Tem bem menos. Olha aqui na Europa. Se você vê a pirâmide do Japão, meu irmão, até 95 anos tem uma quantidade significativa de seres vivos, né? Não mortos. Complicado de você pensar assim, porque você fala, poxa, então quer dizer que na África é mais legal? Não. Eu falei que economista falando. Pagar aposentados na África é um custo muito menor
do que na Europa. Porque a qualidade de vida na África resultou numa pirâmide piramidal. Nossa, que redundância, professor. Não, olha como que isso reflete o histórico de desenvolvimento da qualidade de vida da população. Perdi até o fôlego. Porque, bonitos, pirâmide etária, esse nome surge com o estudo das populações, sabendo de continentes como a Europa. Antes da evolução da medicina, pirâmide etária também era assim. Famílias com 5, 6, 10 filhos. Papai, mamãe, 2 indivíduos, gerando 10. Maluco, isso é um crescimento populacional muito grande. Se não houvesse a mortalidade infantil, né? 2 viraram 10. Aí tu pensa que um desses 10 teve mais 10 filhos. Maluco, em 3 gerações aí você não dobrou, você tem um exército de seres humanos. Mas a pirâmide etária surge antes de ter remédios como antibiótico, né? Anti-inflamatório, enfim, tratamentos medicinais, reconhecimento de doenças como, sei lá, tuberculose. Matava-se muito por isso. Então a mortalidade era muito alta. Idade média, por exemplo. E aí os gráficos como pirâmide etária faziam sentido. Todo mundo tinha um gráfico de pirâmide etária piramidal, porque a mortalidade acompanhava muito bem isso. Mas conforme a medicina evoluiu e o estilo de vida humana também mudou, a gente vê que as pirâmides etárias mudaram. Só que na África, isso não aconteceu. Você tem algumas regiões, como a África do Sul, que está passando aí por uma transição demográfica, que está mudando, porque tem melhorado muito a qualidade de vida dos jovens, mostrando que existem métodos contraceptivos que reduz o custo de vida, né? Um pensamento que eu acho muito negativo, mas que, como aquele economista que estava falando ainda há pouco agora para vocês, né? Se uma pessoa já tem problemas sociais severos, ela sozinha, ela com 5 filhos, muito mais complicado, né? Então essa necessidade de haver uma redução da natalidade na África é um movimento que a África do Sul tem conseguido fazer. E aí resulta numa pressão menor sobre a saúde pública infantil, por exemplo. Tem menos criança, posso cuidar melhor dessas crianças em menor quantidade. Se ligou na matemática disso? Isso é bem... Dá para dar mais atenção, mesmo com poucos recursos, né? Se eu tenho menos nascidos. E isso é um reflexo em países que já transitaram nessa demografia, né? Já são países com uma qualidade de vida que resulta aí numa redução significativa, severa da mortalidade infantil, mas que tem mostrado problemas, como por exemplo na Europa em 2006, eu tenho visto uma redução grande de filhos, que daqui a 20 anos, quando eles se tornarem um azulzinho, adultos, vão ser menos adultos. População econômica ativa diminuindo, enfim, tem problemas por isso. As 2 pirâmides são problemáticas, mas algumas são muito mais problemáticas. Moçambique, por exemplo, você vê o absurdo que é essa redução da pirâmide etária, mostrando aí que a população adulta é ridiculamente pequena comparada à quantidade de meninos e meninas nascidas. Ou seja, é um país que apresenta uma pirâmide etária bem deficiente, que revela uma qualidade de vida muito baixa, tá? Então, por isso que a gente vê problemas como os refugiados, como os problemas internos que mostram a migração interna, tá? A gente sabe que os refugiados são uma galerinha que está sofrendo e que busca uma condição ilegal em outro país. E aí pode pedir asilo, pode pedir alguma ajuda. Mas internamente o continente africano possui muitos problemas também. Esse mapa está no livro de vocês. Deixa eu achar aqui a página, porque eu dei aqui a página 226, que mostra, por exemplo, como a África do Sul, que é um país emergente, a África do Sul participa até de um bloco muito importante. Estão nele Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. BRICS, tá? É a sigla de cada país. Aí o S, South Africa, ficou BRICS, né? Não BRICA, né? Enfim. BRICS. Esse bloco representa os países com maior crescimento econômico, os emergentes. China, por exemplo, e Brasil, Rússia, são países que têm representado um crescimento econômico muito grande nos últimos 20 anos. E a África do Sul também.
E aí você vê nitidamente que existe um grande fluxo da África subsaariana central e oriental indo para a África do Sul, a África austral. Faltou aqui, o gráfico aqui está ruim de ler ela. É parte do sul da África. No mapa de vocês aqui está até com a legenda normal. É África Oriental, África Austral, Ocidental, Central, Norte. Sim? Esse mapinha aqui. E estou olhando aqui também. Então, bonitos. Por que isso acontece na África? Ah, porque todo mundo está com fome? Não. Existem problemas, a gente já viu sobre a mineração aqui no topetezinho da África. Serra Leoa, Costa do Marfim. Existem tensões por busca de ouro, de metais. A gente já viu isso no vídeo. Mostrei bem isso para vocês. Então aqui é tensão. Tu vê que é até uma bagunça aqui esse fluxo migratório nessa região, né? Você vê que é um deslocamento muito ir e vir entre Serra Leoa e Costa do Marfim por essa busca por metais. Agora aqui na África Central e Oriental existe um fluxo central, né, interna, mas a maior parte está vindo para a África do Sul, onde representa a melhor qualidade de vida do continente. Então, motivos: êxodo rural, seja por compra de terreno, a gente vê grandes empresas rurais comprando terrenos no Sahel, né, na transição do deserto do Saara com a África subsaariana, né, que é a savana africana, para produzir bastante. Então, existe ainda a perda de terras da população, a falta d'água, a estiagem prolongada, seca, enfim, tem muitos problemas que favorecem o êxodo rural. Tu pensa numa vegetação, floresta tropical, que as chuvas começam no verão, né, passa o período de estiagem, inverno, bastante. Aí quando começa a estação úmida, estão esperando a chuva para poder plantar. Se a chuva não chegar, tem que meter o pé, né? Senão vai morrer de fome. Então, um filme muito bom que fala bem disso, aquele filme que chora o tempo todo, que é o menino que descobriu o vento, né? Como a água é importante nas regiões da África subsaariana. Então, bonitos, a gente tem um movimento interno muito conturbado na África, motivados por problemas, tá? Não é, eu quero ir morar em Serra Leoa porque lá é feliz. Vai ter um maluco que vai querer fazer isso, né? Enfim, a gente não pode generalizar. Mas o fluxo maior é em busca de metais, né? E vou em Serra Leoa porque lá é um lugar que tem bastante ouro. Aí é uma resposta mais convincente. Aí cheguei aqui na página 228. Vou ler. Vou até botar aqui numa página mais... Aqui, ó. Cara, eu sou viciado no Google Earth, vocês sabem, né? O programinha maneiro. Na página 228, tá assim. Acompanha contigo, vou ler rapidinho pra gente ir discutindo o questionário, né? 228. Verdadeiro ou falso? A África tem uma grande população, aproximadamente 1,2 bilhões de habitantes. Sim, segundo o continente mais cheio de gente. Só pede para a Ásia, porque tem a China e a Índia, né? Convenhamos, lá tem mais gente. Segunda frase. Apesar das taxas de crescimento vegetativo estarem caindo, o continente africano ainda crescerá por décadas. O crescimento está reduzindo. Você pensa num carro que está andando a 100 por hora. Ele está andando. Se ele diminuiu para 50, ele continua andando. Ele só está mais devagar. É isso que ele está falando aqui. O IDH tem mudado, mas ainda não mostra uma estabilidade populacional. Continua crescendo. Tá? Isso é bem estatístico. Terceira frase. Os países da África do Norte são os mais populosos, com os melhores indicadores. África do Norte, a gente está com os países que tá aqui, ó. Líbia. Pô, Líbia é um grande desertão. Tem muita gente morando aqui, ó. Tem a areia. Talvez a tribo da areia seja aqui. Cadê o Gaara? Né? Os otaku aí vão entender. Cadê? Aqui? Tem uma cidadezinha pequenininha aqui, ó. Outra cidadezinha pequenininha aqui. Mas de maioria, população do norte da África está concentrada no Egito, com grande quantitativo, e nas cidadezinhas litorâneas que a gente viu aí, como Marrocos, Tunísia, né? A gente tem aí algumas áreas que tem até uma população interessante, mas próximas ao mar. Agora, Argélia, maluco, desertão. Líbia, desertão. Tu vê aqui, só nas áreas onde tem uma oferta d'água que a galerinha tá. Então, não, falso. Quarta frase. A população rural
é maior do que a urbana, apesar da crescente urbanização do continente. Perfeito, cara. É o que a gente falou, o crescimento continua e o êxodo rural é forte. Então você vê que a população rural ainda é maior, ainda é bem maior. Só que o êxodo rural tem reduzido essa diferença entre população urbana e rural no continente. Tá? Questão 2. Qual é o formato predominante das pirâmides etárias dos países africanos? Piramidal. Base larga, topo estreito. Tá? O que esses fenômenos indicam? A alta taxa de natalidade, mortalidade infantil alta, baixíssima expectativa de vida, ou seja, indicadores do IDH negativos. A gente está falando aí de péssimas ou ruins, enfim, depende da região. Qualidade de vida, tá? A gente falei uns 15 anos que eu estou falando isso aí com vocês agora nesse vídeo, né? 3. Explique os motivos da pobreza da população africana apresentarem duas consequências ligadas à saúde dessa população, né? Cara, falta de emprego, desnutrição, exploração de recursos naturais com dificuldade de corpo, enfim, buscando para elite ou para exportação, meu irmão. Ou seja, algumas das consequências para a saúde são a subnutrição, né? Doenças tropicais como a dengue, como a malária, a AIDS, o ebola, né? Consequências a uma baixa expectativa de vida. As pessoas morrem muito, né? Então, a gente tem aí que a falta de acesso ao saneamento básico, aos governos com pouca infraestrutura, poucos recursos para cuidar com a eficiência da população, como em Djibouti, na Etiópia, na Somália, na Eritreia. Então, lá no top baixo de IDH, com certeza, a pobreza acelera ou intensifica, né, esse quadro de saúde problemático. Tá? Questão 4. Ó, eu tô falando as questões do meu coração. Eu tenho fé que os meus alunos maravilhosos estão respondendo da maneira deles, né? Por favor. Não tô aqui falando para o vento. Tô falando para vocês fazerem. Tá? E aí é bom vocês responderem do jeito de vocês. Questão 4. Sobre as migrações africanas, responda a questão a seguir. Qual é o principal destino dos emigrantes africanos, né? Dos africanos que saem, que metem um pé. Lembra que imigrante está saindo. Galerinha atravessa o mar Mediterrâneo para chegar na Europa, né? Fazer o inverso, dar o troco da colonização, né? Estão invadindo, só que com certeza os países como Itália, a França, o sul da França, que recebe muitos navios piratas que tentam atravessar essa região aqui, Mar de Tirreno, que pegam vários navios, né, nessa situação, né, com a população buscando um acesso à Europa numa esperança de uma melhor qualidade de vida. Só que quando chegam no continente, quando são pegos, eles são deportados ou vão para assentamentos, né, ficam retidos. Tá? Então esses motivos são, na letra B já está falando, né, já estou pulando para B. Esses motivos que fazem os africanos migrarem: pobreza elevada, poucas perspectivas econômicas para a região, ou seja, a galera vê que o país não está melhorando, constantes e intensos conflitos, como religiosos. A gente falou um pouco do Boko Haram, que perseguiu uma galera aí nos últimos anos lá também. Tá? A crise no campo, com os latifúndios exportando muitos produtos, né? Continua com esse sistema de plantation na África em algumas áreas. E questões ambientais, né? Seca, desmatamento, isso dificulta muito as tribos que dependem do extrativismo, da coexistência com o meio ambiente e que sofrem bastante quando esse meio ambiente é afetado. Então, destino principal, Europa. Eita, perdi aqui o Earth, deu uma rodadinha. E os motivos são associados a essas dificuldades sociais encontradas no continente. Deixa eu tirar aqui as nuvens. Isso, prefiro assim que aparecem os nomezinhos. E a questão 5, a última. Observe o infográfico da página 226. Eu já vou voltar logo lá. É aquele mapa das migrações. Bacana. E a cenário alternativa, deixa eu até botar ele aqui. Tá aqui. Lá, isso aí. E a cenário alternativa que traz, respectivamente, o nome da região com maior emigração. Ou seja, a galera que está saindo
e é com maior migração intra-regional dentro da própria região. Né? Olha, que galera mais sai? A galera está mais saindo aqui a proximidade da África do Norte, né, que está indo para a Europa. Então, quem está metendo o pé, está saindo, né, que a gente está falando, deixa eu ver. Emigração do continente, a galera emigrando está metendo o pé, África do Norte, pela proximidade com a Europa, né? E internamente, aqui, ocidental, né? Letra norte, letra E, com certeza. Aqui é onde tem a maior bagunça internamente, Serra Leoa e Costa do Marfim aqui. Essa Nigéria, indo muito lá para a região tentar explorar também, tá? Então, com certeza é a letra E. Se tiver com dúvida nisso aí, me fala, senhores. Matamos aí uma parte do livro. Eu tô devendo, eu sei, aí no TD a gente vai falar, né, no Tira Dúvidas, mas vai ser o tema do próximo vídeo, tá? Então relaxa, a gente vai falar de mais conflitos. Sei que vocês gostam. Beleza? Então, bons estudos aí e até o próximo encontro. Valeu!